Graças a paz, querido. Esqueci aqui meu microfone, sempre esqueço. Vamos colocar ele aqui. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Pronto. Hora do nosso estudo, hora da nossa escola bíblica. Espero que você tenha passado uma semana boa, apesar das dificuldades, que apesar das lutas, que você tenha passado uma semana na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida ricamente, que Ele continue usando a sua vida, que você continue amando a palavra de Deus, a palavra do Senhor, porque a gente sabe que sem ela nós não somos nada. A única coisa de fato que nós temos de valor na vida, que nós vamos levar para a eternidade, é a esperança que nós temos em Cristo, que encontramos na palavra do Senhor. Então, que você também seja um amante da palavra de Deus, que a palavra de Deus possa fazer morada no seu coração, amém? E que bom que você está aqui comigo estudando o profeta Amós, e eu quero que ao final do estudo você seja um expert aí no profeta Amós. Deus abençoe ricamente a sua vida. Vamos orar, ter uma palavra de oração, para que a gente consiga, então, caminhar aqui com a exposição das Escrituras. Vamos orar nesse instante. Mais uma vez, Senhor, nós entregamos esse momento a Ti, um momento em que nós vamos pensar na Tua palavra, expor a Tua palavra, um momento em que, Pai Santo, nós te pedimos que o Senhor, misericordiamente, faça com que o Teu Espírito Santo ilumine os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos não só compreender, mas também aplicar a Tua palavra, Pai Santo. Sê conosco, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Te peço que o Senhor me abençoe, continue abençoando a minha casa, minha esposa, meus filhos, bem como abençoe também todas as famílias, ó Pai Santo, que são representadas pela Igreja Batista Central Itaquera. Especialmente nós te pedimos ali pelos nossos irmãos, por toda a cristandade de uma forma geral, mas te pedimos ali, ó Pai, pelos da nossa casa, que o Senhor mantenha os empregos do seu povo chamado Igreja Batista Central Itaquera, a sua saúde, Pai Santo, emocional, espiritual, ó Deus, que o Senhor possa mantê-los, ó Pai Santo, unidos em Cristo, sabendo, ó Pai Santo, que nós fazemos parte de um corpo maior, que é a Tua Igreja. Em nome de Cristo, nós oramos e entregamos esse momento ao Senhor. Amém, Jesus. Amém, Pai Santo. Abriu aí a sua Bíblia em Amós capítulo 4? Se não abriu, abra aí Amós capítulo 4. Nós vamos hoje tratar sobre esse capítulo do profeta Amós. Obviamente a gente já tratou dos primeiros 3 capítulos e a gente hoje vai ficar aqui com o capítulo 4. Tem bastante coisa aqui no capítulo 4, apesar da mensagem ser uma mensagem um pouco mais resumida, temos aqui bastante conteúdo doutrinário para que a gente possa esclarecer essa manhã. Amós capítulo 4, a gente está aqui em Amós capítulo 4. No capítulo 3, eu acredito que eu não destaquei na última aula, e eu quero destacar aqui. No capítulo 3, a gente tem um versículo que eu acredito que é o versículo chave do capítulo 3, o versículo principal. Aquele versículo que traz a natureza do próprio capítulo. O verso 8, esse é o versículo que eu estou me referindo. Amós capítulo 3 diz o seguinte: o leão rugiu. Quem não temerá? O leão rugiu. A figura de Deus como o leão. É aquele leão que ruge. Então Amós está apresentando aqui a sua profecia. Ele apresenta a sua profecia trazendo aqui um perfil desse Deus que nós conhecemos, e esse Deus que nós conhecemos para Amós, durante o momento em que ele profetiza, ele coloca esse Deus como um leão. É interessante nós pensarmos nessas categorias, porque a impressão que se passa, ou pelo menos aquilo que às vezes vem no nosso coração, é que Deus é uma ovelhinha, né? Ele é um cordeirinho, ele é um bichinho de pelúcia que a gente pega no colo, faz carinho. Às vezes ele mesmo pega a gente no colo, canta a canção de niná e põe a gente na cama enfim, a gente faz o que quer com ele,
faz caras e bocas, desobedece, faz manha, e Deus sempre está lá como uma ovelhinha, como um carneirinho, como um bichinho querido nosso, para poder atender às nossas necessidades e os nossos prazeres. Apesar de contas, esse Deus é um Deus de graça, esse Deus é um Deus de misericórdia, esse Deus ele é bom, então de alguma forma a gente sabe que a gente pode fazer o que quiser da nossa vida, que esse Deus de alguma forma lá no final ele vai dar um jeitinho pra gente, mas essa na verdade às vezes é uma impressão que a gente pode ter desse Deus. Para nós esse Deus bonitinho, pacífico, esse Deus benevolente, longânimo, ele não se apresenta aqui. O perfil de Deus aqui na profecia de Amós é um leão que ruge e está pronto para atacar a sua presa, conforme a gente viu na semana passada. Então, Deus aqui é um leão. Isso mostra o perfil da justiça que Deus traz consigo mesmo dentro da sua própria natureza. Precisamos entender então que Amós não é um profeta, afinal de contas, né? Amós não é um profeta que vai lá entregar salmos a Jeroboão e a Uzias, os reis ali de Israel e o rei de Jerusalém, rei do norte e rei do sul. Amós não vai lá levar uma aguinha com açúcar para eles poderem beber. Amós não vai lá dizer para eles o seguinte: olha, continue levando a vida que você está levando, porque afinal de contas, Deus ele é bonzinho, ele é misericordioso, ele não vai cobrar de vocês os seus pecados. Muito pelo contrário, quando Amós ele sai lá de Tecoa, ele entra em Samaria, ele começa a profetizar ali no Reino do Norte. Amós ele é uma pessoa não bem vista, não é uma pessoa aceita, porque profeta quando abre a boca toma pedrada, e porque profeta ele geralmente ele quando ele vai anunciar, ele anuncia a vontade de Deus, e geralmente a vontade de Deus vai contra a vontade dos homens. Por isso que o profeta não era muito bem visto no mundo bíblico, no Antigo Testamento. Então, esse Deus que Amós traz na sua profecia, esse é um Deus de juízo. E a gente sabe porque esse Deus é um Deus de juízo, esse Deus é um Deus que ruge, esse Deus é um Deus que está pronto para atacar a sua presa, por conta dos pecados do povo da aliança de Deus. Deus havia estabelecido uma aliança com seu povo, talvez por vários motivos, mas cresce também que por acreditarem que estavam blindados por conta da própria natureza de Deus, eles acham que podiam fazer aquilo que eles queriam, que não sofreriam nenhum tipo de penalidade de Deus. Na verdade, Amós está dizendo negativo. Não é porque vocês pecam que o Deus de vocês não vai cobrar o castigo de vocês. Assim como ele cobra o castigo de todas as ações, principalmente ele vai cobrar o castigo dos seus, porque os seus são objeto do seu amor. Então o amor de Deus, o amor de Deus sobre nós, ele pode se tornar uma má notícia, pensando dessa forma, ele pode se tornar uma má notícia se nós estamos em desobediência a esse Deus que nos ama. Porque o amor de Deus requer a nossa fidelidade, a nossa correspondência. A aliança de Deus requer a nossa fidelidade, a nossa correspondência. Então, ao não correspondermos com a aliança de Deus, Deus não vai nos jogar fora e escolher outro povo. Muito pelo contrário, ele vai continuar com aquele povo, mas tratando ele da forma que ele entende que é justa, para que esse povo possa se voltar a ele. Então, capítulo 3, verso 8, o verso 8 do capítulo 3 é o verso chave para que a gente possa entender todo esse capítulo e também a profecia de Amós de uma forma geral, ok? Só por questões de didática, lembrar que Amós está profetizando aqui no Reino do Norte, em Samaria, e lembrando também que havia o Reino do Sul ali em Jerusalém. O povo de Israel estava dividido em dois reinos, reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Sul governado por Uzias, Reino do Norte governado por Jeroboão II. Jeroboão II
fez tudo quanto era coisa ruim no Reino do Norte. Então, paganismo, prostituição, idolatria, tudo acontecia lá no Reino do Norte. E o Reino do Sul, de alguma forma, ele estava preservado com Uzias, que foi um excelente rei. Porém, a gente percebe que a profecia de Amós dá indicações de que alguma coisa também errada havia ali no Reino do Sul, no reino em que Uzias estava governando. O motivo pelo qual a gente percebe que havia alguma coisa errada é que a profecia de Amós também reclamava castigo sobre o povo do Sul, ok? E qual era esse castigo? O contexto histórico vai mostrar para a gente que mais ou menos 30 anos depois da profecia de Amós, a Assíria entra, não só o contexto, né, histórico, mas a própria profecia de Amós vai fazer menção disso, de que a Assíria entra em Israel e leva o povo cativo. Então, o castigo pelo qual viria a justiça de Deus sobre Israel seria o exílio babilônico. Então o leão ruge. Então quando o leão ruge, ele ruge, conforme a gente já viu isso na semana passada, a primeira rugida que ele dá é para ele desestabilizar emocionalmente a vítima, para que a vítima fique paralisada, para depois ele seguir com o bote dele. Então, qual seria o bote desse leão? Seria a invasão do reinado assírio sobre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Em suma, né, sintetizando, resumindo, o castigo não era qualquer tipo de castigo. O castigo seria a entrada do Império Assírio no Reino do Norte e no Reino do Sul. Então seria um castigo específico. Agora eu queria que você atentasse, já que você acredita aí que com essa introdução, você já abriu aí a sua Bíblia em Amós capítulo 4. Então dá uma olhadinha lá no verso 12. Quero aqui também mostrar o verso 12 e acredito que o verso 12 ele é o verso que também a gente consegue interpretar o verso 4 de uma forma geral. Então o verso 12 é o versículo chave. Por isso ainda o castigarei, ó Israel. E porque eu ferirei isto com você, prepara-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Pesado isso aqui, hein? Prepara-se para te encontrar com Deus. Era o que Amós estava dizendo ao povo de Deus, ao povo de Israel. Se prepara que vocês vão encontrar com o Senhor. Olha que interessante. E esse encontro não é aquele encontro escatológico, né? Aquele encontro das coisas futuras. Quando a gente fala em escatologia, a gente está falando das coisas futuras. Geralmente quando nós falamos, a igreja fala em encontro com Deus, encontro com Cristo, a gente está pensando quando a gente morrer e Jesus vai estar lá com seus braços abertos para poder nos receber para o céu. E ali a nossa vida então vai ser uma vida de eterna graça. Não é desse encontro que Amós está dizendo. O encontro com Deus é Deus agora dizer o seguinte: agora me dá o que é meu. É Deus cobrando Israel acerca de tudo aquilo que eles estavam fazendo. Então, Amós está dizendo o seguinte aqui para o povo: se prepara, porque a hora de vocês se apresentarem, a hora de vocês prestarem contas para Deus está chegando. Terrível, né? Então, não era algo que podia ser evitado, era algo que já estava decretado. A própria profecia de Amós, ela é um aspecto dos decretos de Deus e está dizendo que vai acontecer. Então não tem como o povo de Israel fugir disso, não tem como o povo ali de Jerusalém fugir disso. Então se prepara para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Você está preparado para se encontrar com o seu Deus? Misericórdia, né? Não dessa forma. Sigamos então a partir do verso 1. Verso 1 diz o seguinte: eu quero aqui destacar aqui algumas coisas do verso 1. Ouçam esta palavra, vocês vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria, vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados, e dizem aos senhores deles: tragam bebidas e vamos beber. Interessante que todos os comentaristas bíblicos que eu fui estudar para tentar entender quem são essas vacas,
há uma unanimidade em dizer que essas vacas são as mulheres de Israel que eram abastadas e que no lugar de fazerem o seu papel como mulheres sábias, né, de casa, elas na verdade davam mais vazão ao pecado dos seus maridos. Então, a palavra vaca aqui, Amós está chamando aqui a mulherada de vaca. Pesado, né? Chamando aqui a mulherada de vaca. Certamente a ideia de vaca para Amós é uma ideia totalmente diferente para nós hoje, povo aqui ocidental, povo brasileiro. Se você hoje chamar uma mulher de vaca na rua, você está querendo dizer uma coisa, você está xingando ela, você está falando mal sobre a sua conduta. Geralmente isso traz conotações sexuais, quando a gente, porventura, pode chamar alguma mulher de vaca. Mas essa ideia não é a ideia que a Amós está trazendo aqui. A ideia de vaca é a ideia de que a mulher ela seria como um animal que não pensava, que agia segundo os seus próprios instintos, sobre as suas próprias vontades. Era uma mulher que se comportava como uma besta, né? Como uma vaca, como um animal não pensante. Dito que a palavra de Deus, ela, quando cita a mulher, ela cita a mulher como aquela pessoa que traz o equilíbrio para casa, que tem a sabedoria de conduzir as questões às vezes difíceis de casa, e a mulher, ela aqui ela não está cumprindo esse papel de ser uma mulher que pensa, de ser a auxiliadora do seu marido, aquela mulher que ajuda juntamente com seu marido ali o governo do lar para trazer tranquilidade e equilíbrio, não é um agente de sabedoria. Muito pelo contrário, né? A mulher aqui ela é tida como um animal que não pensa e que caminha segundo as suas próprias vontades. No lugar de ajudar os seus maridos, muito pelo contrário, o que elas fazem? Elas dão vazão aos seus próprios instintos e estimulam seus maridos a pecarem. Por que os comentaristas, eu também acredito que a palavra vaca aqui se refere às mulheres? Porque elas estão ali oprimindo os pobres, esmagando os necessitados. Precisamos entender que principalmente o Reino do Norte ele estava prosperando, o Reino do Sul também, mas principalmente o Reino do Norte estava prosperando do ponto de vista econômico para uma classe elitizada ali em Samaria. Jeroboão II ele era um rei que de alguma forma ele proporcionou uma boa economia para uma parte elitizada ali de Israel. E essa economia ela vinha através da opressão dos pobres. Então, essas mulheres elas ajudavam os seus maridos a oprimirem os pobres e esmagarem os necessitados. E dizem aos senhores deles, ou seja, os senhores dos necessitados, os senhores dos pobres, tragam bebidas e vamos beber. Então, essa mulherada aqui, elas além de estimularem os seus senhores a oprimirem os pobres, a esmagarem os oprimidos, ainda diziam o seguinte: vamos fazer uma festa, compra bastante vinho, traz bastante bebida e vamos celebrar a vida que a gente está trazendo aqui para os nossos lares. Então, interessante, né? Deus ele olha aqui para a mulher e o motivo pelo qual a gente percebe é que Deus reclamava aqui do gênero feminino o trabalho que ele tinha que fazer, que era de ajudar a edificar ali a nação de Israel, a edificar as casas, né? É interessante. Então, alguns ditos populares sobre as mulheres, né? E eu sou também, além de conseguir ser ruim em dar exemplos, eu também sou ruim em lembrar de ditos populares. Mas alguma coisa parecida é assim, né? O homem que casa com a mulher errada, e a mulher empurra ele pro buraco, né? Abençoado é o homem que casa com a mulher certa, porque tem mulheres que empurram ou o homem pro buraco ou levam ele para frente. É alguma ideia parecida aqui. Como eu falei para você, eu não sou muito bom em ditado popular. Se você quiser depois colocar no comentário para me ajudar aí para crescer, fique à vontade. Mas a ideia aqui é essa, né? Esses camaradas, esses senhores de Israel, além de serem quem eram, tinham casado de forma errada.
e as mulheres, no lugar de ajudar, empurravam ele mais para o buraco a cada dia. Por isso que Deus aqui reclama a conduta das mulheres. E o profeta chama elas de vaca. Olha, vocês são gado, vocês são vaca, vocês são que nem mulas, são que nem bestas, vocês são animais impensantes. Então, vocês deveriam cumprir o papel de vocês, mas vocês não estão cumprindo. Pelo contrário, além de não cumprir o papel de vocês dão vazão aos seus pecados, os pecados dos seus maridos, e ainda festejam diante de tudo isso que está acontecendo. Ou seja, o marido, ele é o camarada mais injusto possível, e a mulher está lá dizendo o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos comprar aqui um churrasco, uma picanha, uma cervejinha, e vamos comemorar toda essa bagunça aqui, né? Misericórdia casar com uma mulher dessa. Sigamos então. A partir do verso 2, eu quero chamar a atenção para você para o nome que Amós vai dar para Deus. O Senhor, o soberano, jurou pela sua santidade. Certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos e os últimos de vocês com anzóis. O Senhor, o soberano. A palavra aqui, o Senhor, no hebraico, é Yahvé, ok? E soberano aqui é Adonai. Então, Yahvé Adonai jurou pela sua santidade. Então, quando nós vemos a palavra do Senhor trazendo a ideia de que esse Deus, esse Yahvé, ele é Adonai, significa que ele está sobre todas as coisas, e significa que o fato dele estar sobre todas as coisas é que ele controla todas as coisas. Então, Adonai, no Antigo Testamento, o Deus Senhor, que está sobre todas as coisas e que controla todas as coisas. E aí a NVI aqui, acertadamente, vai trazer a palavra soberano. O Senhor que é o que? Soberano. Então, soberania de Deus é a ideia de que Deus está sobre tudo e controla todas as coisas. E é importante a gente entender o que significa ser Deus soberano, para que a gente vá interpretar aqui os versos 6 a 11, que é onde Deus, ele de forma direta interfere na vida do povo de Israel, ok? Se você está acompanhando os estudos sobre soberania de Deus, às terças e às quintas-feiras aqui, vendeu peixe aqui, né? Toda terça e toda quinta, às 8 horas, nós estamos no Facebook também falando sobre soberania de Deus. Aí, se você não participou, então está na hora de participar. Se você está participando, vai ficar um pouco mais claro para você o que significa que Deus é soberano e como é que ele atua dentro da sua soberania. Mas Amós está dizendo o seguinte aqui: o Senhor soberano, Yahvé Adonai, o que ele fez? Ele jurou pela sua santidade. Então, Deus decretou a partir da sua santidade. Não tem como voltar atrás aquilo que Deus faz. Certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos e os últimos de vocês com anzóis. Olha que coisa que terrível. Quando a gente vai lá estudar o livro dos Reis, a gente vai ver lá em 2 Reis, não me recordo agora aqui exatamente o capítulo, mas no livro de 2 Reis a gente vai ver o profeta Isaías, se eu não me engano, no capítulo 2. Ele vai ver o profeta Isaías falar, ao profetizar, o profeta Isaías está dizendo que os homens serão conduzidos com ganchos, né? Era um recurso utilizado nos tempos antigos, quando um grupo se sobressaía sobre outro, se colocavam argolas no nariz, aquela argola de boi, de touro, será como é que chama aquele negócio, para que as pessoas fossem conduzidas pelos seus narizes a partir daquelas argolas. Imaginam a cena, o exército assírio entrando em Jerusalém, em Israel, em Samaria, ali em Judá, ele entra e, além de tudo, aqueles sobreviventes, eles eram torturados, eles eram forçados ali a colocar aquela argola no nariz e serem conduzidas como bicho, como gado, diante dos seus captores ali. Então é uma cena dantesca, e era muito comum isso no Antigo Testamento. Essa ação
nos povos primitivos. Então, Amós está dizendo que é o que vai acontecer com esse povo. Aquelas pessoas que sobreviverem serão conduzidas como gado, né, como bicho. Então, como serão conduzidas pelos seus senhores que colocarão argola nos seus narizes e o puxarão para poder conduzir essa turma de um lado para o outro. Alguns desses serão levados com ganchos e os últimos de vocês com anzóis. A ideia aqui de anzol, eu fico imaginando aqui a força e a violência pela qual o exército assírio entra em Jerusalém e arranca aquele povo dali de dentro. Eu fico imaginando aquela fisgada, né, que o indivíduo teria na hora em que o exército assírio estava ali sobre o povo de Israel. Algo realmente que tiraria aquele peixe, ou melhor, algo necessariamente que tiraria aquela pessoa de Israel de forma súbita e violenta, como um pescador tira o peixe da água, de forma súbita e violenta através do anzol. Quanto menos espera, o peixe sem esperar, ele é fisgado de forma violenta, né? E acaba virando refeição do pescador. Algo parecido aqui, eu acredito que é uma ideia aqui que Amós está tentando trazer sobre a natureza de como que o exército assírio iria entrar ali em Israel. Coisa feia, né? Coisa terrível. Verso 3: Cada um de vocês sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção do Hermon, declara o Senhor. Então, cada um de vocês sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção de Hermon. A cidade, a gente precisa lembrar que as cidades no Antigo Testamento, elas eram fortificadas pelos seus muros. E a ideia aqui é que os muros estavam fechados, os portões fechados, o exército invade e as pessoas conhecem lá aqueles lugarzinhos de passagem ali nos muros, aquelas brechas, e por algum motivo elas acreditam que elas vão escapar por esses buraquinhos, por essas brechas. E Deus está dizendo, vocês não vão conseguir não, vocês vão até tentar fugir pelas suas brechas, mas vocês serão capturados e atirados na direção do Hermon, declara o Senhor. A ideia aqui de Hermon, que existia aqui um grande lixão, a ideia de uma região e também uma ideia de um lixão, mas a aplicação aqui é que essas pessoas seriam atiradas no lixo. Então, mesmo aquelas pessoas que acreditam que podem fugir, elas serão tratadas como lixo, serão atiradas no lixo, ou no lixo propriamente dito, ou então naquela região que é identificada como o lixão ali da região. Então, não adianta tentar escapar do Senhor, é o que Amós está dizendo. Vocês podem querer correr, lembra lá? O leão rugiu, como diz, né, o professor Luiz Saião, o pastor Luiz Saião, o leão rugiu, a casa caiu. Agora aqui, no capítulo 12, a gente observa que Amós está dizendo para a turma o seguinte: se prepara para você encontrar com seu Deus. Então, o leão rugiu, ele vai dar o bote, se prepara para encontrar com Deus. E não adianta tentar correr, não adianta tentar fugir por aquelas brechinhas do muro, porque certamente vocês vão ser capturados e vão ser tratados como lixo, jogado como lixo. Ok? A partir do verso 4, verso 5, a gente tem aqui um recurso que o profeta Amós utiliza, algo parecido com o que o apóstolo Paulo utiliza em Romanos capítulo 1. Se você der uma passadinha lá em Romanos capítulo 1, você vai perceber que o apóstolo Paulo ele vai dizer que os homens, por não responderem àquele conhecimento geral que tem de Deus, eles fazem da vida o que eles querem. Ok? E lá no finalzinho, o apóstolo Paulo, no finalzinho desse pensamento do apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: que Deus entregou a esses homens que não querem buscá-lo, que só querem viver pecando. Deus entregou esses homens às suas paixões. O que significa isso? Significa que as pessoas, elas não respondendo à chamada divina ou ao conhecimento que elas têm de Deus,
Se insistirem nisso durante muito tempo, Deus ele cruza os braços e ele não interfere mais na vida da pessoa, com o objetivo de fazer com que essa pessoa ela seja ajuizada por esse Deus a partir dos próprios pecados que ela comete. Ou seja, Deus abre a mão, Deus não trabalha mais com aquelas pessoas, deixam aquelas pessoas viverem do jeito que elas querem. Então Deus entrega às pessoas as suas paixões, a sua própria natureza e a sua própria sorte. Se alguém faz alguma coisa boa hoje, se alguém pensa alguma coisa boa, se alguém exerce alguma boa obra, se alguém hoje se santifica, tudo isso não é esforço humano, tudo isso é proveniência da graça de Deus sobre a pessoa. O que o apóstolo Paulo está dizendo lá é o seguinte: Deus tira a sua proveniência, a sua providência de graça divina sobre essas pessoas e deixam elas viverem fazendo o que elas querem. E Deus faz isso. Uma forma de Deus castigar e trazer juízo às pessoas é deixar as pessoas viverem do jeito que elas querem. Por isso que a gente, como crente, precisa ter atenção para que a gente não tente viver a nossa vida do jeito que a gente quer, porque chega uma hora que Deus pode deixar. E aí a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, né? Muito cuidado. Somos o seu povo, e o fato de sermos o seu povo significa que somos livres, mas o fato de sermos livres não significa que a gente pode fazer da vida o que a gente quer. A gente é livre a gente é livre do pecado, mas nós somos escravos de Cristo, a gente precisa lembrar disso. E o verso 4 aqui do capítulo 4 vai trazer essa ideia pra gente aqui. A ideia de que Deus, ele deixou o povo fazer o que ele queria. Por quê? Porque o povo já não estava mais obedecendo. Então o que Deus fez? Deus, ele largou o povo. Ó, já que vocês querem viver assim, eu vou deixar vocês viverem assim. Juízo de Deus. O juízo de Deus. Eu quero enfatizar aqui, uma das formas de Deus trazer sua justiça sobre o seu povo é deixar o seu povo fazer o que ele quer. Então, não tente fazer o que você quer, porque se você insistir nisso, chega uma hora que Deus vai deixar você fazer o que você quer. E por você mesmo você não tem força de sair dos seus pecados. Verso 4. Vão a Betel e ponham-se a pecar. Olha só o que Amós está dizendo. Imagina um profeta dizer isso. Você quer pecar, vai pecar. Imagina o teu pastor dizendo isso para você. Olha, sabe de uma coisa? Continua pecando. Será que você não levaria seu pastor para a assembleia assim que acabaria a pandemia? Olha o que Amós está dizendo. Vá a Betel, eu digo assembleia para academia porque os batistas têm as suas assembleias públicas, né? Fecha parênteses aqui. Enfim, sigamos. Vão a Betel e ponham-se a pecar. Pequem bastante, vai lá. Olha o que Amós está dizendo. Aquela pessoa que era a boca de Deus para aquele povo. Vão a Betel e ponham-se a pecar. Vão a Gigal e pequem ainda mais. Então vocês vão lá a Betel, vocês pequem. Cansou de pecar em Betel? Dá uma passadinha em Gigal. E aí o que vocês vão fazer? Pequem ainda mais. Enfim o pé na jaca. Ofereçam seus sacrifícios cada manhã, os seus dízimos no terceiro dia. Olha só, esse povo era um povo sincrético, né? O povo, principalmente o Reino do Norte, ele era um povo que faziam de tudo, oferecia dízimo, ofereciam culto às divindades pagãs, eles ofereciam sacrifício no terceiro dia. Então, a religião de Israel, principalmente no Reino do Norte, era uma religião totalmente sincrética. Eles misturavam elementos do judaísmo com elementos dos deuses pagãos ali da sua região. Então, Amós está dizendo, olha, vocês continuem sendo sincréticos, né? Verso 5, queimem pão fermentado como oferta de gratidão. Então, Deus sempre recusou o aspecto do fermento nas suas cerimônias. E aqui Amós está denunciando que eles estão oferecendo pão nas suas cerimônias, nos seus cultos, pão fermentado, né? Fazendo aquilo de qualquer jeito. Amós está dizendo, queimem pão fermentado como oferta de gratidão e proclamem toda a parte suas ofertas voluntárias. Assim, né? Vocês estão dando dinheiro e continuem fazendo o que vocês estão fazendo, dando oferta, dando dízimo, e dizer o seguinte, olha aqui meu envelopinho do dízimo, tá vendo?
Olha aqui meu envelopinho de oferta. Tá, olha, eu sou a pessoa que dei mais dízimo aqui em Israel. E tá aqui, ó, faz 20 anos que tá tudo completinho. Ou seja, é aquela ideia de você dar com a mão direita e mostrar com a mão esquerda, aquilo que Jesus Cristo condena no seu evangelho. Então, é assim, as pessoas estão dando, estão entregando e acham que isso é uma virtude delas e tentando trazer honra para si mesmo por conta dessas ofertas voluntárias que estão sendo anunciadas por eles. Ainda lá no finalzinho do verso 5, pois é isso que o Senhor de vocês, pois é isso que vocês gostam de fazer. Declara o Senhor o quê? Adonai, declara Yahvé Adonai, o Senhor soberano. Percebam que eles gostam de fazer. Eles estão fazendo porque eles gostam de fazer. Está na natureza do homem gostar de pecar. Ele gosta, o pecado, ele traz essa sensação de prazer. E Deus está dizendo o seguinte: vocês querem continuar com essa sensação de prazer? Continuem. Lá no finalzinho vocês vão ver o que esse prazer ou esse suposto prazer vai trazer sobre a vida de vocês. Declara o Senhor dos Exércitos. Deus, ou melhor, declara o Senhor Adonai, o Senhor soberano. Deus sempre vai trazer a culpa do pecado sobre o homem. Deus nunca é culpado sobre o pecado do homem. O homem age de forma livre, segundo a sua natureza inclinada para o pecado. Vamos lá no estudo sobre soberania de Deus sobre a soberania de Deus nas terças e nas quintas, para que você entenda um pouco mais sobre isso. Deus sempre vai culpar o homem sobre o seu pecado. Deus nunca pode ser responsabilizado pela culpa, pelo pecado do homem. Nunca podemos atribuir o pecado como algo em que Deus incita os homens a fazerem. Isso é ferir a santidade de Deus. Então, Deus pode todas as coisas? Pode todas as coisas. Ele poderia aqui todas as coisas, como pode, não quero entrar aqui nesse assunto, esse assunto é de terça e quinta, mas Deus pode todas as coisas. Mas ele é soberano. A palavra de Deus aqui em Amós está dizendo que ele é o Yahvé Adonai, ele é o soberano. E ele sempre coloca a responsabilidade e a culpa sobre os homens. E esses homens agem livremente. Então os homens tomam as suas decisões reais. Eles não são robozinhos ali, né, programados por Deus, mas eles tomam decisões reais. As suas decisões, elas envolvem realidade. São decisões morais. E eles são responsáveis por essas próprias decisões, porque eles estavam assim porque eles queriam. Interessante a gente pensar que Deus está trazendo aqui à tona de que, apesar dele estabelecer uma aliança com seu povo, mesmo assim, esse povo ele pode negligenciar a sua aliança. E ao negligenciar a sua aliança, o que Deus faz? Deus não rejeita esse povo e escolhe o outro. Muito pelo contrário, ele purifica. Né? Ele purifica, mesmo que pelo fogo, esse povo, para que um remanescente saia lá na frente, para que ele continue o seu projeto divino sobre a terra. Interessante a gente pensar nisso, né? Se você é crente em Jesus Cristo, você precisa entender que Deus tem uma aliança com você, com o seu povo. E não é uma aliança com o indivíduo, com seus planos e seus projetos particulares. É uma aliança com o seu povo. Deus tem um plano maior para o seu povo, chamado igreja. Por isso que quando Deus trata, às vezes a gente tem a ideia de que Deus trata só o indivíduo. Não, Deus também trata um povo. Deus trata igrejas em particulares. Deus trata as questões da Igreja Batista Central Itaquera, quando Deus olha essa igreja como o seu povo, assim como outras igrejas, também Deus trata de forma às vezes diferente, segundo a história dessas igrejas. Então, o tratamento de Deus sobre
o tratamento da aliança de Deus não necessariamente é um tratamento para com o indivíduo, mas é um tratamento para com a coletividade, para com a sua igreja. Você faz parte de um povo e Deus está tratando o seu povo nesse momento, certamente, de alguma forma, ok? Agora a gente vai aqui falar um pouquinho mais desse Yahvé Adonai, desse Deus soberano. Lembra lá do conceito de Deus soberano? Yahvé, Senhor, Adonai, soberano, aquele que está sobre todas as coisas e que governa. Então, Deus não só criou e está acima, mas Deus interfere, ele gerencia, ele coordena. Deus, ele governa a história. A história da humanidade é a história de Deus. A humanidade não faz a sua história sozinha. É Deus que conduz a história do homem. E aí a gente vai ver isso aqui de forma clara, do verso 6 ao verso 11, e aí a gente vai ver isso dentro das punições que Deus está trazendo aqui sobre o povo de Israel. São algumas punições aqui, se eu não me engano são 5, a gente vai tratar delas agora aqui, a partir do verso 6, de 6 a 11. Fui eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios em cada cidade e falta de alimentos em todo lugar. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Fui eu mesmo que dei a vocês o quê? Fome. Estômago vazio. Então, olha só, o Yahvé Adonai aqui aparecendo. Olha só, o Senhor soberano aqui aparecendo. Ele não está sobre todas as coisas, mas ele interfere no seu povo, né? Ele interfere. E como é que ele interfere? Ele que trouxe fome para o seu povo. Ele não permitiu o devorador. Ele não permitiu que o diabo e suas hostes celestiais fossem lá e de alguma forma, na hora que ele estava ocupado com alguma agenda, quando Deus estava preocupado com alguma agenda, o diabo foi lá e trouxe fome ao povo de Israel. Não! Quem está trazendo fome aqui é esse Senhor soberano, é esse Senhor que governa todas as coisas. Então, fui eu mesmo, né? Amós agora está falando aqui da pessoa de Deus. Fui eu mesmo que dei a vocês estômago vazios em cada cidade e falta de alimentos em todo lugar. A gente, só voltar um pouquinho aqui antes, do verso 6 ao verso 11, a profecia aqui de Amós, apontada aqui como Deus falando, a gente precisa entendê-la que essa profecia está sendo projetada aqui para o futuro, tá bom? Não é algo necessariamente que estava acontecendo naquele momento, mas é algo que viria a acontecer. Então, Amós está olhando isso futuro. A profecia aqui, ela tem uma aplicação lá na frente, pouco mais aqui, um pouco menos de 30 anos, quando o exército assírio entrasse em Israel. Então, projeta para o futuro os versos de 6 a 11, para você ter uma ideia melhor aqui do texto. Então, a gente percebe aqui que esse Deus, que é soberano, esse Yahvé Adonai, é ele que traz fome, gente. Então, Deus permitiu fome? Permitiu nada, Deus mandou mesmo, está aqui, ó, o que a Bíblia está dizendo. É ele que proporcionou estômago vazio em cada cidade, falta de alimento em todo lugar. E mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Então, eu botei fome lá. Para quê que Deus põe fome lá? Por que Deus trouxe fome? Ou traria fome? Porque Deus é um Deus sarcástico, ele gosta de ver o seu povo sofrer? Não. Olha o verso, o finalzinho do verso 4. O objetivo pelo qual Deus estava trazendo isso no povo é que o povo se arrependesse, para que o povo falasse assim, puxa vida, nós estamos com o estômago vazio aqui, morrendo de fome. Rapaz, será que não é porque a gente está pecando? Não, vamos olhar para o céu para ver se não é isso. Não, vamos orar ao Senhor e pedir para que o Senhor nos responda. E Deus está mandando lá fome para a turma, e a turma faz o quê? Faz vista grossa. Acha que, sei lá, é um problema natural. É um mal natural. Não, Deus está trazendo esse mal sobre esse povo. Deus está trazendo juízo sobre esse povo, julgamento sobre esse povo. E com o objetivo de
fazer com que esse povo se levante para ele. Então, quando a gente vê juízo de Deus sobre o seu povo, esse juízo de Deus, na verdade, não é o derramamento da sua ira. A gente percebe aqui, mais do que derramar a ira, Deus está aqui derramando a sua misericórdia. A fome, a falta de alimento é um ato de misericórdia de Deus para esse povo, para que esse povo acorde para a vida. Às vezes Deus tem que dar uma chinelada na nossa poupança para que a gente olha para ele e diz o seguinte: olha, nós estamos pecando contra o Senhor nos perdoe. Então Deus, o bom Deus, não é aquele que alisa, que passa a mão na cabeça do seu povo quando peca. É quando ele também chama na responsabilidade. Porque fome aqui, falta de alimento, é um aspecto da misericórdia de Deus sobre essas pessoas, porque Deus queria que essas pessoas se arrependessem e elas não estavam se arrependendo. E mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Verso 7, também fui eu que retive a chuva. Então a gente falou de fome no verso 6, agora a gente vai falar de seca e sede no verso 7. Também fui eu que retive a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei a chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva, outra não teve e secou. Então, mais uma vez, né, a palavra do Senhor mostra que esse Senhor, ele é Adonai, ele é soberano, ele interfere diretamente sobre a história do seu povo na humanidade. É Deus agora que está retendo a chuva. Ora, se Deus retém a chuva, é o mesmo Deus que dá a chuva, ok? Se ele tem poder para reter, ele tem poder para dar. Então, tanto dar quanto reter pertence ao Senhor. Quando ainda faltavam 3 meses para a colheita, e olha o que Deus fez. Deus deixou os camaradas plantarem, eles foram lá, criaram as suas expectativas, fizeram seus planos, faltavam 3 meses para colher. E aí o que Deus foi lá? O que Deus fez? Melhor dizendo, Deus foi lá e cerrou o céu, fechou o céu. Deixou os camaradas plantarem, deixou lá a agricultura de alguma forma brotar lá, a expectativa aconteceu no coração dessa turma, e o que Deus foi lá? Deus fechou o céu, e Deus trouxe seca para aquele povo, né? Deus trouxe seca. Versos 8 ainda, gente de 2 ou 3 cidades ia cambaleando de uma cidade a outra em busca de água, sem matar a sede. Então imagine a situação, o camarada não tem água para plantar lá a sua agricultura. E eu fico imaginando ali o trânsito daqueles moribundos de uma cidade para outra, tentando buscar água. Ouvi dizer que tem água ali, ouvi dizer que tem água acolá. Aí sai 3, 4 gatos pingados, morto de fome, morto de sede, chega lá, não tem água coisa nenhuma. Então é Deus proporcionando aqui agora a sede, a falta de água na vida dessas pessoas. E com que objetivo? Deus gostava de ver essas pessoas morrendo de sede, cambaleando, que nem zumbis? Não. Deus fez isso para que essas pessoas pudessem olhar para ele e se arrependerem. E o verso 8 vai dizer o seguinte: e mesmo assim não se voltaram para mim, declara o Senhor. Mais uma vez, a gente vê Amós mostrando que o povo não queria dobrar a sua nuca. Povo de dura cerviz. Sabe o que é cerviz? Nuca, né? Então o povo não conseguia se curvar e se dobrar ao Senhor. Ele não conseguia abaixar a cabeça para Deus. Queria medir força com o Pai. E não adianta medir força com Deus. Não adianta ficar com a nuca rígida diante do Senhor. Você tem que se inclinar diante dele para que você receba as suas bênçãos. Verso 9. Muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas. Agora, Deus está dizendo o seguinte: para de olhar para fora, para a agricultura, para a sua grande economia, né? A economia que está nos bancos, a economia que está na bolsa de valores. Olha o que Deus está dizendo, né? Para de olhar agora lá para a agricultura. Agora olha para dentro da sua casa, para dentro do seu quintal, para dentro do seu jardim. Verso 9. Muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas. Então, casa de um bom judeu sempre tinha lá um jardinzinho, sempre teve lá uma vinha. A vinha, a vinha dentro de uma parreira, ela tinha vários significados para o povo judeu. Então, o judeu que se prezava tinha lá uma vinha no seu quintal,
representando assim a prosperidade do Senhor, dentre outras simbologias. E Deus está dizendo o seguinte, olha, muitas vezes lá na sua casa, no seu quintal, nas suas vinhas, na sua cozinha, dentro da sua casa, no seu particular, castiguei vocês com pragas e ferrugem. Gafanhotos devoram as suas figueiras e as suas oliveiras, e mesmo assim vocês não se voltaram contra mim, declara o Senhor. Então agora Deus está mandando lá doenças sobre a economia caseira, no particular ali de cada família. Né? Então o problema não estava só lá fora, agora também estava mais próximo, dentro de casa, seus jardins, suas vinhas. E Deus agora estava mandando doença sobre a sua hortinha, as suas hortas ali. Interessante a gente pensar. E para quê? Porque Deus era ruim? Porque Deus gostava de ver o mal do povo? Não, para que o povo pudesse se arrepender. A justiça de Deus sobre o povo da sua aliança é uma justiça que é derramada para que o povo responda positivamente, para que Deus possa promover arrependimento no coração dessas pessoas. Então a justiça de Deus, ela também é um aspecto, a justiça de Deus sobre a vida do seu povo é um aspecto da sua graça amorosa. Deus não bate na gente porque Ele gosta. Deus bate na gente porque Ele nos ama e quer que a gente se arrependa, porque Ele quer ter um bom relacionamento com a gente. E mesmo assim, mais uma vez, olha a denúncia de Amós. Mesmo assim vocês não se voltaram. Mesmo assim, não se voltaram para mim. Verso 10. Enviei pragas contra vocês, como fiz com o Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei que capturassem os seus cavalos, enchi os seus narizes com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Deus está comparando aqui essa turma com a turma do Egito. Olha, quero dizer uma coisa para vocês. Aquilo que eu fiz com o mundo, com aquelas pessoas que não me amam, que não têm parte com a minha aliança, eu fiz com vocês. Fui obrigado, né? Força de expressão aqui, uma linguagem humana, antropomórfica, né? Uma linguagem para que nós possamos entender. Deus está dizendo assim, fui obrigado a fazer com vocês aquilo que eu fiz com o mundo. Aquilo que eu fiz com o mundo. Porque o Egito aqui é a representatividade do sistema de pecado mundial também. Lógico que aqui Egito como nação, como império, e a gente não pode aqui alegorizar o texto, e a palavra que Egito realmente se refere àquele império geográfico, mas também a gente pode trazer uma aplicação de que é secundária, que Deus ele está aqui tratando com o seu povo assim como ele tratou com o mundo. Vergonha isso para nós, né? Ou pelo menos para o povo de Israel, vamos dizer assim. Olha que vergonha. Então às vezes a gente acha que a gente pode sair aí fazendo o que quer da vida, né? A gente pode fazer o que sair que quer, falando mal de quem quer. A gente pode deixar de congregar, a gente pode ir pulando de galho em galho, consumindo culto aqui e acolá. E Deus está dizendo, olha, eu não vou tratar vocês diferente do povo que não tem parte comigo, não. Infelizmente eu vou precisar pegar pesado com vocês. E como que Deus pegou pesado? Ele tirou a vida dos seus jovens. Lembra lá da morte dos primogênitos no Egito? Dos jovenzinhos que morreram? Filho do faraó que morreu por conta das pragas que Deus enviou? Né? Agora Deus está dizendo o seguinte, eu vou tratar vocês como eu tratei com o Egito. Os filhos de vocês vão morrer à espada. O exército assírio vai entrar aqui e vai matar todo mundo, inclusive os filhos de vocês. Vão levar os cavalos de vocês embora. E olha que Deus está dizendo, enchi os narizes com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos. Então, cheiro de morte, né? Cheiro de defunto, misericórdia. Às vezes a gente passa perto de uma carniça, de um cachorro morto, sei lá, de um peixe estragado no lixo, fede, não fede? Imagina um monte de gente morta aqui dentro da cidade agora, urubu voando por cima da carniça, mosca,
velho agonizando para morrer, crianças chorando, pedaço de corpo e cachorro comendo ali aquelas carnes apodrecidas. Imagina agora o fedor que isso traz no nariz. Então, coisa terrível, né? Uma cena aqui é uma cena do inferno quase, pensando naquilo que aconteceu naquela época. Gente, o povo de Deus passar por isso, hein? Coisa terrível, né? O povo de Deus passar por isso. Por isso que a eleição, por isso que a escolha, por isso que a aliança que Deus derrama sobre o seu povo não deve ser instrumento de altivez de espírito, de orgulho espiritual. Tem muita gente aí que descobre a doutrina da graça ontem e hoje, ele acredita que ele é o eleitão de Deus, que ele é o ungidão de Deus e que nada vai acontecer na vida dele, porque ele é o cara. Dou-lhe engano, filho. Você que não cumpre seu papel não, você que não corre atrás do prejuízo, porque o leão ruge. Se o leão rugir, não adianta correr. E ele vai morder. E quando ele morde para arrebentar mesmo. Ele morde para arrebentar. Então, Deus está dizendo aqui para o povo de Israel: estou tratando vocês como eu tratei lá com o povo do Egito. Finalzinho do verso 10, de novo, hein? Olha aqui que Moisés. Olha aqui que Amós tá falando. De novo, hein? Repetindo aqui de novo. Percebe que toda hora ele está repetindo essa expressão? Qual que é a expressão? Você já entendeu aí. E mesmo assim, vocês não se voltaram para mim. Povo difícil, duro, rapaz. O povo passa fome, não se converte. O povo passa sede, não se converte. As pragas lá vão lá comer a ferrugem lá. As pragas vão entrar lá na vinha do camarada, o cara não se converte. Os filhos do cara morrem, o cara não se converte. O bicho é duro mesmo. É teimoso, o povo de Deus teimoso. O camarada não se converte. Deus quer a nossa conversão. Deus quer que o povo se converta. A gente não se converte às vezes, o povo não se converteu. Verso 11. Destruir algumas das suas cidades como destruir Sodoma e Gomorra. Coisa triste em comparar Israel e Judá como um Sodoma e Gomorra. Aí é o fim da picada, né? Não é verdade? Mas Deus está dizendo aqui, ó, como eu fiz com Sodoma e Gomorra, eu fiz com algumas de suas cidades. Então, o que Deus está dizendo aqui, ó? Estou tratando vocês como gente que não faz parte da minha aliança, apesar de serem. Então Deus está pegando pesado aqui, rapaz. Deus não está aqui alisando o negócio, não. O leão rugiu e a coisa está feia aqui para o povo agora. Não adianta correr, não. Então, o que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra? Lembra da história? A cidade acabou com fogo, cai saraivada de fogo para todo lado. A gente não sabe exatamente como isso aconteceu aqui, mas a ideia é que teve cidade aqui que caiu no juízo de Deus, como Sodoma e Gomorra caíram. Então o pau comeu aqui, a coisa foi feia. A coisa não foi aqui, não foi bonita, não. Ficaram como tição tirado do fogo. Olha só, ficaram como tirão tiçado do fogo. E o que aconteceu com esse povo? Ah, Senhor, agora a gente entendeu que a gente está passando por tudo isso aqui é porque a gente está em pecado e agora a gente se converteu. Não, o texto bíblico diz: e mesmo assim vocês não se voltaram, declara o Senhor. Então, do verso 6 ao verso 11, a gente vai ver aqui como que Deus traz o seu juízo para a nação de Israel e para a nação de Judá. E a coisa aqui é feia. E ele traz isso para que, a partir disso, haja a promoção de arrependimento na vida da nação. E a nação não se arrepende. E a nação não se arrepende. Verso 12. Agora a gente tem aqui um interlúdio antes de chegar aqui no finalzinho, né, do capítulo, verso 12. Por isso ainda o castigarei, ó Israel. E por que eu farei isto com você? Prepare-se. Ou desculpa, né? Na verdade é uma afirmação e não uma pergunta. Vamos ler de novo o verso 12. Por isso ainda o castigarei, ó Israel.
e porque eu ferirei isto com você. Prepare-se para encontrar-se com seu Deus, ó Israel. A casa caiu. Não teve jeito. Vocês vão ter que se encontrar comigo. Tudo isso que eu falei do verso 6 ao verso 11 vai acontecer na vida de vocês. Vocês estão sabendo previamente do que vai acontecer, de todos os castigos que vão chegar em você, e saibam, vocês não vão se arrepender. Olha o que Amós está dizendo aqui, olha o que Deus está dizendo a partir de Amós, olha, vai acontecer tudo isso aqui com vocês, e vocês não vão se arrepender. Tudo isso. E não se arrependeram mesmo, né? E não se arrependeram mesmo. Então aquilo que Deus falou aconteceu de fato. Verso 13, para a gente terminar. Aquele que forma os montes, cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem. Aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa as montanhas da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Aqui, Amós, no final do capítulo 14, ele está trazendo outro nome a esse Deus. Né? A gente precisa entender que uma pista muito boa, uma dica muito boa para que a gente entenda a natureza de Deus é saber como que as pessoas no Antigo Testamento se referiam a ele, quais eram os nomes que eram atribuídos a Deus. A gente viu aqui pelo menos dois, a gente está vendo aqui pelo menos dois. Um primeiro, Yahvé Adonai, Senhor soberano, e agora a gente está vendo aqui Yahvé Elohim, né? Senhor todo-poderoso. Elohim é todo-poderoso. A gente vê aqui no verso 13. Senhor, Deus dos exércitos, ou seja, Senhor Elohim, que significa Senhor todo-poderoso, é o seu nome. A ideia, Deus dos exércitos, é que os hebreus acreditavam que aquilo que existia de mais poder no mundo, que conotava mais força, eram os exércitos. Por isso que a palavra exército e poder está diretamente relacionada. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus dos exércitos. E quem é esse Senhor, Deus Todo-Poderoso? Ele é aquele que forma os montes, né? É o Deus Criador, é aquele que cria o vento. E olha que interessante no verso 13. E revela os seus pensamentos ao homem. Deus revela os seus pensamentos ao homem. Não na sua totalidade, a gente sabe disso. Há questões dentro dos pensamentos do Senhor que competem apenas ao Senhor e não ao homem, mas muita coisa a gente sabe de como que Deus pensa. A Bíblia fala como é que Deus pensa. O que Ele espera de você, o que Ele espera de mim e o que espera por nós. Então, a palavra de Deus, ela espera que a gente reaja positivamente em cima daquilo que Deus revela nos seus pensamentos. Então, tenta o seguinte, o que Amós está dizendo aqui? Amós não é um profeta pós-moderno. O que é um profeta pós-moderno? O que a pós-modernidade diz? Cada um tem a sua verdade, cada um pensa do seu jeito, né? Cada um faz a coisa do jeito que quer, né? Então, se você pensa que isso é bom para você, viva assim, e eu penso que isso é bom para mim, eu vou viver do meu jeito. Então, cada um pensa conforme quer. Amós está dizendo aqui que pós-modernidade não fazia parte na relação do homem, do povo de Israel e desse Deus. Deus, ele revela os seus pensamentos aos homens, e é lógico que está implícito em toda a profecia de Amós que os homens deveriam responder positivamente com relação a esse Deus. Então, não pense você o seguinte, olha, o que Deus acha, ele acha, o que ele quer, o que ele pensa, e eu vou seguir do meu jeito. Não é, a coisa não funciona assim. Saber o que Deus pensa traz responsabilidades para que a gente possa agir em direção ao pensamento do Senhor. E esse Deus é um Deus que se revela. E como é que você sabe aquilo que Deus pensa? Como é que você sabe? Vou fazer uma pergunta para você aqui, boa. Pergunta para você responder na ponta da língua. Como que você pode saber aquilo que Deus pensa? Através das palavras dele, através da Bíblia, através desses 66 livros que ele deixou para a gente. Como é que na época o povo de Israel sabia como Deus pensava? Através da profecia de Amós. Amós está dizendo aqui, olha, ele está se revelando através de mim,
Então, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus pensa sobre vocês e de toda essa questão, isso está sendo revelado através da minha própria vida. Então, Deus não se deixa irrevelável. Deus sempre está se revelando ao homem. Quando eu digo sempre, eu estou me atendo aqui aos 66 livros da Bíblia, né? Eu acredito que a revelação de Deus, ela está circunscrita aqui nos 66 capítulos da palavra do Senhor. Então, Deus está sempre se revelando ao homem, sempre mostrando a sua vontade, os seus pensamentos. É aquele que transforma a alvorada em trevas. Ó, a parte bonita da Bíblia, né? A Bíblia sempre aponta para a esperança. A Bíblia sempre aponta para a esperança. Então, apesar da cena ser a pior possível, a mais escura possível, Amós está dizendo o seguinte: esse Deus que pode todas as coisas, inclusive que pode castigar vocês, esse mesmo Deus, ele faz o quê? Ele transforma a alvorada em trevas e pisa as montanhas na terra. Ou seja, Deus, ele pode mudar as coisas quando ele deseja que quer mudar. Eu, apesar de tudo, eu posso perceber aqui que, pelo menos se eu fosse objeto, ou pelo menos se eu fosse uma pessoa que estivesse aqui no tempo de Israel, eu poderia ver esse Deus Todo-Poderoso que faz todas as coisas, mesmo fazendo da luz trevas, do dia à noite. Apesar de tudo isso, a interpretação que eu faria depois de tudo isso, e vocês não se arrependeram, né, mostrando que Deus deseja o nosso arrependimento, é que Deus pode fazer todas as coisas, inclusive pode preservar a minha vida diante de tudo isso. Então eu vejo aqui ainda o verso 13 como uma perspectiva esperançosa sobre a vida de Israel. Por quê? Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. É o que Amós está dizendo. Ele é o Senhor Elohim. Ele é o Senhor Deus dos exércitos. O Deus que pode fazer todas as coisas. Se esse Deus é o Deus Elohim, apresentado no verso 13, esse Deus Elohim, para mim, no meu coração, ele me traz esperança. Esperança de que ele pode fazer todas as coisas. Ele não pode fazer todas as coisas? Pode. Então por que Deus não pode preservar a minha vida diante de tudo isso? Certo? Uma pergunta que certamente eu faria se eu fosse a pessoa pela qual estivesse recebendo a profecia de Amós lá naquele tempo longínquo. Amém? Bom, para terminar, algumas lições práticas aqui para gente, né? Que talvez não são muito diferentes daquilo que a profecia do Amós já tem dito para nós aqui até o capítulo 3. Primeira coisa que a gente precisa sempre lembrar: Deus não vai passar a mão na cabeça de nenhum crente que peca. Não, ele não vai passar a mão. Deus não é o Papai Noel que põe a gente no colo e faz ho, 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 indiferente da nossa malcriação. Deus, ele vai chegar junto. Então, a gente precisa tomar cuidado com os nossos pecados. A gente precisa tomar cuidado com a nossa conduta. Não viver no pecado. Pecar, a gente sempre vai pecar, até porque a nossa natureza é inclinada para o pecado. Mas a gente precisa perseverar e a gente não deve acostumar com o nosso pecado e achar que é isso mesmo que a gente vai fazer e não se entregar aos nossos desejos. Porque Deus vai cobrar o nosso pecado, ok? Deus vai cobrar o pecado dos homens. A gente precisa lembrar disso. Precisamos lembrar também que Deus castiga. O castigo está tão fora de moda hoje, né? Antigamente nossos pais colocavam a gente de castigo. Hoje, se você for pôr um filho de castigo, você é denunciado para alguma instituição e você pode responder algum processo para isso. Deus castiga. Deus castiga. O Deus da Bíblia, ele castiga. Ele não permite o castigo. Deus vai lá e ele castiga. Ele não permite, ele vai lá e faz. Então, Deus castiga o seu povo. Uma segunda implicação para o nosso coração nessa manhã. A terceira, a gente precisa saber e aprender com a vida de Israel e de Judá que as mazelas que são vindas ao homem,
muitas delas, necessariamente, muitas, podem ser ações de Deus para que promova arrependimento no nosso coração. E aqui eu quero falar um pouco sobre essa pandemia que a gente está passando. Dentre outras coisas, eu penso que Deus está comunicando para a humanidade, para nós, para nós, povo da sua aliança, que nós o busquemos mais, para que a gente busque mais Ele nesse momento. A nossa autossuficiência, vou até dizer, algumas teologias, elas caem por terra agora diante de um vírus que a gente não consegue ver. Então, Deus está agora, de alguma forma também, eu acredito pela fé, pedindo para que as igrejas se arrependam, para que o mundo se arrependa, para que a gente se volte para Ele. Então, nós não podemos olhar tudo isso que está acontecendo e achar que foi algo natural, que surgiu e que aconteceu. Não, queridos, uma pandemia, na nossa época contemporânea, isso é algo que realmente chama a atenção para a história que a humanidade passou. Então nós estamos num processo histórico. Percebe isso? Nós estamos vivendo um processo histórico da humanidade. Nós estamos vivendo um processo histórico da humanidade. Certamente a mão de Deus está nesse negócio. E dentre outras coisas, Deus quer que a gente se arrependa. Deus quer que a gente, pelo menos a cada dia, se converta mais a Ele diante daquilo que nós temos deixado de fazer. Lembrar que Deus é soberano, que Ele controla todas as coisas, e lá no finalzinho, pensar na esperança, sabendo que Ele que forma os montes, Ele se revela a nós precisamos obedecer a Sua palavra, sabendo que Ele transforma a alvorada em trevas, pisa as montanhas da terra. Esse Senhor Todo-Poderoso, Ele faz o que Ele quer, inclusive revela seus pensamentos a nós para que a gente possa responder positivamente. Esse Deus que faz todas as coisas, Ele também pode nos preservar, se assim Ele desejar. E aí compete agora da gente o quê? Orar ao Senhor. Ter a responsabilidade de orar ao Senhor, para que Ele, dentro do seu exercício todo-poderoso, faça com que a gente viva uma vida mais tranquila. Precisamos orar mais ao Senhor, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que o profeta Amós possa também comunicar ao seu coração que essa palavra, ou melhor, que esses pensamentos de Deus revelados a Amós para o povo de Israel e o povo de Judá possam ser também pensamentos de Deus revelados para você no dia de hoje. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Às 18 horas hoje, domingo, nós temos o nosso culto e espero você lá às 18 horas. Vamos orar no instante aí para que a gente termine os nossos estudos. Vamos ter uma palavra de oração. Mais uma vez, Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado, Pai Santo, porque o Senhor sempre tem a dar para nós, ó Pai Santo, aquilo que está em seu coração. Obrigado porque aprove ao Senhor revelar aos homens os seus pensamentos através da Tua Palavra. E nós estamos felizes e ficamos felizes e perseverantes, porque nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor tem o melhor para nós. Acreditamos que o Senhor é soberano, faz o que quer, como também acreditamos que o Senhor é todo-poderoso, pode fazer o que quer, inclusive afastar essa pandemia de nós, ó Pai, dentro do seu tempo e dentro da sua vontade. Em nome de Cristo, eu te peço que o Senhor continue nos abençoando na data de hoje. Amém, Deus Pai. Que Deus abençoe a sua vida.